Queridos, graça e paz, boa noite. Deus abençoe a vida dos irmãos, em especial aos irmãos da Igreja Plantadores de Árvores, os nossos amigos, aqueles que têm nos acompanhado ao vivo, nas quintas, nos domingos ou depois, uma disponibilidade de tempo. Deus abençoe sua vida, sua família, seus sonhos. Que o Senhor Jesus possa continuar sendo Deus na sua vida. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder estar junto de você, embora através de um aparelho celular, mas é uma oportunidade que nós temos de poder ouvir a palavra, de podermos compartilhar a palavra, de podermos nos alimentar da palavra, porque é a palavra que nos mantém de pé, são as orações, é a nossa relação com Deus que vai nos mantendo firmes nesta caminhada, firmes na luta do dia a dia. Então fica aqui essa palavra de incentivo para a sua e para a minha vida, para a nossa vida nessa noite, nesse dia. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, a tua família, no nome de Jesus. Fica aqui, eu acabo sempre me esquecendo, a nossa gratidão aos queridos irmãos e amigos, enfermeiros, médicos, policiais militares, federais, todos que estão em campo nesse momento tão importante, tão difícil da história da humanidade. Fica aqui as nossas orações para esses homens e mulheres, para essas pessoas, para esses profissionais que têm colocado a sua vida em risco em prol da minha e da sua. Então, o nosso beijo carinhoso, as nossas orações. Continue orando por essas pessoas, queridos, porque elas têm desempenhado um papel de suma importância nesse momento difícil aqui no Brasil e no mundo. Então, fica a nossa gratidão em nome de Jesus a essas pessoas e fica a nossa oração para essas pessoas em favor das suas famílias e que o Senhor possa imunizá-las e guardá-las de todo mal. Amém? Em nome de Jesus. Meu beijo carinhoso hoje para o Beto, que sofreu um acidente no trabalho, mas passa bem. Deus abençoe. Ele está bem. E todos os irmãos da Igreja Plantadores de Árvores, aqui na Ilha do lá em Itaipuaçu. Nosso beijo carinhoso, que a bênção e a graça do Senhor estejam com vocês. Amém? Acho que não me esqueci de nada. Queria compartilhar com você, nessa noite, um texto lá em Apocalipse, no capítulo 2, do verso 2 ao verso 7. Apocalipse, capítulo 2, do verso 2 ao verso 7. Fala assim: conheço as tuas obras. Vamos ler do 1, né? Que aí a carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não arrependestes, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeia as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Queria orar
Pai, nós te exaltamos por mais uma noite, por mais uma semana que se inicia e pela oportunidade, o privilégio que tu nos concede de podermos, ó Pai, pregar a tua palavra. Ó Deus, e a responsabilidade que é, ó Deus, não só minha, mas de todos os colegas que estão ao vivo agora, representando as suas denominações, representando suas igrejas, pregando a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que não só eu, mas todos os meus colegas e homens, mulheres que estão, ó Pai, pregando a tua palavra, sejam cheios da tua graça, do teu amor, e que, ó Deus, tu possa falar ao coração dos irmãos que estão nos vendo, ou que ainda vão nos ver, mas que a tua palavra, ó Deus, possa encontrar morada, guarida nos corações e que faça aquilo que lhe apraz. Em nome de Jesus, visita os meus amigos, irmãos em Cristo, colegas do Facebook, amigos, sejam eles e suas famílias abençoadas, que a saúde esteja na vida deles, e se não estiver, ó Deus, que tu possa curá-los para a glória do teu nome. Nós oramos e te bendizemos no nome de Jesus. Queridos, antes de eu prosseguir, deixa eu tomar minha água. Se você não bebe água, beba. Água é vida. Apocalipse 2, de 2 a 7, fala de algo que eu estava vendo algumas pessoas conversando e me veio a palavra, né, que é o primeiro amor. E logo que se fala em primeiro amor, eu me lembro de um cântico tão conhecido, pelo menos da minha época. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever os meus conceitos, os meus valores, eu quero reconstruir. Eu vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Queridos, nossa caminhada cristã, ela nos permite duas coisas. Ou nós vamos aumentar a nossa identidade espiritual, e nós falamos de imunidade espiritual na quinta-feira. Nessa caminhada, duas coisas vão acontecer comigo e com você. Ou nessa trajetória da minha e da tua vida, que eu não sei quando termina. Sei que ela começou no dia 29 de abril de 1990. 30 anos. Mas eu não sei quando ela vai terminar. Mas nesses 30 anos, eu não sei quanto mais tempo eu tenho, eu gostaria de ter um tempo ainda, mas Deus é o dono da vida e Ele sabe. Mas o tempo que eu tiver, eu quero fazer aquilo que Deus tem impulsionado a minha alma a fazer. Mas eu só tenho duas opções. A primeira é eu aumentar o meu nível de espiritualidade, a minha identidade espiritual, ela será ampliada e aumentada devido à minha relação com Deus, devido ao contato que eu tenho com Ele diariamente. Ou a segunda opção é eu entrar em completa falência espiritual. E se a gente for lembrar de quinta-feira, não é muito diferente. Ou eu, nessa minha caminhada, eu vou aumentar a minha imunidade espiritual, ou eu vou diminuí-la e vou chegar a uma completa falência de uma imunidade, estando à mercê das trevas, estando à mercê das setas malignas. Então, nessa caminhada, eu e você só temos duas opções. Aumento ou diminuição, que teria o mesmo símbolo de falência espiritual. Não temos para onde correr. Estava conversando com meu primo Alexandre pelo WhatsApp, e ele me passou algo, e eu estava conversando com ele, e ele falou, vamos avançar. Eu falei, olha, vamos avançar pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E ele, amém e tal, e eu falei para ele, olha, eu tenho sempre dito para minha família, eu, Alessandro e Lucas, nós não temos mais a opção de retornar, de retroceder. Embora pode acontecer as lutas, mas a única opção que nos resta, e eu falo pela minha família e por mim, melhor dizendo, é avançar.
avançar dentro das minhas forças, dentro das minhas possibilidades, mas é a única opção que me restou. Eu não tenho mais como retroceder, não tenho mais como voltar, não tenho mais. Eu não tenho mais esse direito. Eu coloquei isso para a minha vida. Não tenho mais. Embora, como o livre-arbítrio está franqueado para você e para mim, eu posso retroceder, mas eu assentei no meu coração que eu não tenho mais como retroceder, eu só tenho como avançar. O avanço pode ser rápido, pode ser vagaroso, mas eu vou avançar, porque foi isso que eu coloquei na minha alma. E queridos, eu queria também, eu anotei aqui na versão, na Bíblia Viva, que é uma versão muito mais dentro da nossa realidade, uma versão mais moderna. A King James, que é a minha, ela também é uma versão muito legal. Mas a Bíblia Viva, ela te dá um outro panorama. Eu queria ler com você, para você perceber como é muito mais denso quando se fala de primeiro amor, dessas primeiras obras que nós acabamos de ler aqui em Apocalipse. Olha o que diz o verso 5 na versão da Bíblia Viva. Pense naqueles tempos do seu primeiro amor. E aí bota entre parênteses. Como está diferente agora. E volte-se para mim outra vez. E trabalhe como fazia antes. Caso contrário, eu virei e tirarei o seu castiçal do lugar dele entre as igrejas. Vou repetir. Pense naqueles tempos do seu primeiro amor. Entre parênteses. Como está diferente agora. E volte-se para mim outra vez. E trabalhe como fazia antes. Caso contrário, eu virei e tirarei o seu castiçal do lugar dele entre as igrejas. Olha o que Deus está falando. Olha só da forma que a carta é dirigida nesse verso 5 na Bíblia Viva. Olha, lembre-se, nos tempos do seu primeiro amor, como você está diferente. E quando eu li isso, dentro desses 30 anos, queridos, de evangelho e de caminhada, não tenha dúvida que fisicamente eu mudei. Eu me converti, eu tinha 19 anos, eu tenho 49 agora. Então, ganhei peso, os cabelos ficaram brancos e uma série de coisas. Eu não estava casado ainda quando me converti, eu tinha 58 quilos. Hoje eu tenho 80. Então, houve um upgrade bem grande disso, né? Então, quer dizer, um esqueleto que agora não é mais esqueleto. Ou seja, fisicamente, eu estou diferente. Mas vamos mergulhar mais ainda, um pouco mais profundo. Como você está espiritualmente falando? Pense nos tempos do seu primeiro amor. Os tempos do primeiro amor, que tudo era festa. E ele está dizendo, olha, como você está diferente. Quem me viu há anos atrás e me vê agora vai dizer, olha, você está diferente. Você ganhou peso, seu cabelo está branco, né? Seu cabelo agora só anda baixo na máquina. Ou seja, as pessoas vão ver vários detalhes e vão achar que, olha, melhorou, piorou, uma série de coisas. Não é? Está melhor agora ou está pior. Enfim. Mas e a minha vida espiritual? Quando eu li essa versão, como está diferente agora? Eu falei, meu Deus, como está a minha vida nesses 30 anos, de 1990 até 2020? Como eu estou? Será que eu estou diferente? Será que eu melhorei? Por isso que eu falei para você no início, é que nessa nossa carreira, nessa nossa caminhada cristã, nós só temos duas opções. Ou aumentamos a nossa imunidade espiritual, a nossa vida, a nossa essência, a nossa identidade espiritual, ou nós vamos à falência. Então, como é que você está? Eu não sei quanto tempo você tem de carreira cristã.
Eu não sei se você que está me vendo agora, se você serve a Jesus ou não, mas mesmo que você não sirva, é um bom momento para você fazer um balanço da sua vida, de como você está, daquilo que você tem feito, como você tem procedido com a tua família, com a tua esposa, com os teus filhos, com o teu marido, com a tua mulher, como você tem andado, como você tem caminhado nesse tempo todo, tendo Jesus ou não tendo. Como está a tua vida? Como está? Será que você é o mesmo marido de outrora? Responda para você. Será que você é a mesma esposa? Será que você é o mesmo filho? Será que você é o mesmo irmão em Cristo? Será que você tem servido a Deus com a mesma interesse e com o mesmo pulsar do coração? E vou dar o meu exemplo há 30 anos atrás. São respostas que nós é que temos que dar para nós mesmos e para a nossa vida e para a nossa alma. A essência do primeiro amor é Jesus. Essa essência que é algo que precisa ser cultivado e precisa estar comigo, Marcelo, desde 1990 e precisa me acompanhar até hoje, 2020, porque é essa essência que vai me motivando, é o amor que eu tenho pela minha esposa, que eu a conheço há mais de 30 anos, estou casado há 28, tá? Isso que na verdade não é o mesmo, ele é o mentor. Ele não é o mesmo. Ou seja, aquele primeiro amor de 1992 e um pouquinho antes, quando nos conhecemos na escola e até então estamos juntos, ele só aumenta. Ou seja, então do primeiro amor ele continua sendo cultivado. Ele continua sendo aumentado, ou seja, a minha identificação, o meu amor, o meu respeito à minha mulher, ele só aumenta. E vamos levando isso para a nossa vida com Deus. Como está? Como está a nossa relação? Porque essa essência do primeiro amor, ela foi chancelada no dia que você se converteu, no dia em que eu me converti, no dia que eu me encontrei com Jesus. Deus depositou em mim uma alta taxa de primeiro amor. E essa alta taxa, ela me distanciava e continua me distanciando do pecado. Irmãos, o tempo vai passando e esse primeiro amor parece que... E esse é um dos maiores desejos do nosso adversário, de minar esse primeiro amor, porque minando esse primeiro amor, ele acaba com muita coisa e ele arrebenta com todas as nossas estruturas e a nossa essência se perde. Porque esse primeiro amor, ele vai me distanciar do pecado, ele me distancia do álcool, ele me distancia do sexo ilícito, ele me distancia da traição, ele me distancia da escuridão. Esse primeiro amor, essa coisa que está dentro da minha alma, que passa a ser muito mais forte do que a minha própria carne, do que os meus próprios desejos. Porque se você tem desejo, eu também tenho. Então, como diz a brincadeira, o pau que dá em Chico, ele dá em Francisco. Você não sente coisas que eu também não sinto. E minha mulher, meu filho, e todas as pessoas, porque não corre água aqui, corre sangue. Nós temos hormônios. Então, as situações que aparecem para você, que são franqueadas para você, são franqueadas para todas as pessoas. Mas esse primeiro amor, é essa essência, é essa identidade espiritual que me distancia do pecado. Porque o pecado está aí na tua porta, na minha, bate todos os dias. Deixa eu entrar, deixa eu cear com você, como Jesus diz, né? Deixa eu entrar, eu bato a porta. Se você abrir a porta e me permitir com que eu entre, eu vou entrar e vou cear com você. Com o adversário, com o pecado, os trâmites são os mesmos. Ele quer entrar e tomar posse da minha e da tua vida. Ou seja, se você dá guarida, se você não permite, se você, melhor dizendo, permite, ele vai entrar e vai fazer morada. Então, essa essência, esse primeiro amor, ele vai me distanciando dessas coisas. O primeiro amor, ele gera em você e em mim arrependimento. O primeiro amor, ele gera em mim vontade e desejo de estar próximo da palavra, vontade e desejo de estar orando, vontade e desejo de estar perto do Senhor, vontade e desejo de servi-lo da melhor forma possível. É isso.
É tornar ao caminho, é voltar à palavra, é tornar a ouvir e experimentar coisas que você e eu já ouvimos há tanto tempo atrás e de repente nos esquecemos. E queridos, se você e eu perdemos essa essência, se perdemos essa identidade espiritual do primeiro amor, queridos, tudo, aí você passa de um extremo e vai para o outro. Porque essa falta dessa essência, a falta dessa identidade, a falta dessa imunidade, se formos linkar na palavra de quinta-feira, ela vai nos levar de um polo ao outro, de um extremo ao outro. Sabe por quê? Porque aí eu perco a minha identidade espiritual. E aí, sabe o que acontece? Quando eu saio de um extremo ao outro, eu começo a perder a minha essência, eu começo a perder esse primeiro amor, ou seja, eu começo... eu estou falando para a Alessandra, às vezes eu estou começando a ter dificuldade para olhar de perto, principalmente as letras da Bíblia. Às vezes parece que elas estão sombreadas. Aí depois mas eu falei para ela, olha, estou começando a me aproximar de ter que usar óculos, pelo menos para olhar para perto. De longe está na moral, mas porque o tempo está passando, não é? Mas o que eu estou querendo dizer com esse exemplo que eu estou dando para vocês? Que você começa a perder o foco, perder a visão, começa a ficar turvo e você começa a sair de um extremo e ir para o outro, porque aquele primeiro amor, aquela essência, ela começa a ser minguada, e você começa a entrar em falência espiritual, e aí você começa a relativizar tudo. Não! Tá tranquilo. Porque, queridos, na minha época, 30 anos atrás, quando eu me converti, pecado era pecado e ponto final. E hoje, 30 anos depois, muita coisa, não, mas isso aí pode, isso aí tá tranquilo, não, isso aí dá, não tem problema não. Queridos, pecado é pecado e ponto final. O pecado me separa de Deus, o pecado, ele interrompe a minha comunhão com Deus. Ele para. E nesse tempo, o que se tem visto é quando se perde esse primeiro amor, quando se perde essa essência que não podemos perdê-la, nós começamos a relativizar. Não, isso aqui pode, tá tranquilo, você pode fazer assim, não tem problema não, você pode, não, isso aí dá, você pode aqui, né? Você pode experimentar primeiro, fazer um teste de drive, você sabe o que eu estou querendo falar. Não, experimenta primeiro, isso é pecado. Isso é pecado. Pecado é pecado. Não, a gente pode tomar um gelo ali, é pecado. Aí você vai dizer, pastor, então prova na Bíblia, realmente. Mas eu também quero te dizer uma coisa, se você bebe, e eu respeito, porque na minha época isso não se fazia, isso é pecado. E continua sendo. Eu quero ver a autoridade espiritual que se tem depois que se toma alguma coisa para repreender e para amarrar o valente. Não se tem autoridade. Eu desafio. Vai lá, toma um gelo e vai tentar amarrar o valente, vai enfrentar o adversário. Sem cobertura, sem revestimento, sem unção, sem poder. Vai passar vergonha. Vai passar. Então pecado é pecado. E aí a gente entra no século XXI e a gente começa a relativizar uma porção de coisa. Não, isso pode, isso não pode. Não, aqui tá tudo certo. Não, vamos tapar o sol com a peneira aqui e vamos lá, vamos correr. Queridos, na minha época a coisa era tão... E na época de pessoas que de repente estejam me vendo, o pau cantava tão justinho, irmãos, que tinha exclusão. Que era um extremo, que eu também não concordo, mas tinha. Fulano está excluído da igreja, do hall de membros. O que eu acho ainda, dependendo do que seja, você pode sentar, suspender de atividade, mas você excluir uma pessoa do hall de membros, eu acho um extremo. Só estou te falando do tempo em que eu vi, né, e do momento em que muitas coisas estão se relativizando. Não, está tranquilo, isso aqui eu posso, isso aí é beleza. Não, isso foi na tua época, você é quadrado. E eu quero te dizer e afirmar nessa noite, pecado é pecado, não se relativiza pecado. Pecado é pecado e ponto final. Acabou. Não adianta querer se relativizar, não adianta. A igreja, eu até me perdi, né?
relativizando. Jesus faz um alerta lá em Lucas 17, de 26 a 30. Eu queria ler com você, que diz assim, Lucas 17, de 26 a 30, que diz assim: pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e os destruiu a todos. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer e beber, comprar e vender, plantar e construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E aconteceu exatamente assim no dia em que, e acontecerá, melhor dizendo, exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Os óculos vão precisar vir bem rápido, hein? Queridos, o período de Noé é o período da inocência, o período de Ló é o período da imoralidade. Ou seja, Jesus já está dizendo, olha, já está nos alertando, cuidado, cuidado, porque se perder a essência, se perder o primeiro amor, vai estar em maus lençóis. Nada acontece por acaso, queridos, nada vai acontecer por acaso na sua e na minha vida, na vida da igreja, na história. Nada acontece, temos um Deus que rege todas as coisas, que tem visto todas as coisas, que tem visto você, que tem visto a minha vida, que tem visto a todos nós. Deus tem acompanhado tudo, tudo e todos. O que está acontecendo hoje na humanidade é uma ação permissiva por Deus. Deus tem permitido o que está acontecendo. Está nos doendo, está muito. Pessoas estão morrendo, muitas pessoas, milhares de pessoas estão morrendo aqui no Brasil e fora. Pessoas no mundo todo estão morrendo. Mas é uma ação e nada acontece por acaso. E você pode acreditar, queridos, que é o princípio de dores. Eu acho que não vou nem dizer imagino. Não dá nem para imaginar o que é uma dor de parto. Não dá. E nós, homens que somos frouxos para dor, então acho que a gente ia cair no chão igual o Neymar, né? Num cai-cai. E aí ia ser aquele rola para cá, rola para lá. Mulher não. Mulher aguenta a dor. Né? Deus sabe o que faz. Nada é por acaso. Mas esse momento é o princípio das dores, irmãos. Muita coisa ainda vai acontecer. Então é o princípio, é o início. A mulher quando está grávida, ela já pressente quando aquelas dores estão começando bem lá, bem devagarzinho. E aí daqui a pouco elas vão aumentando, até que chega o exato momento em que ela vai dar à luz. Ou num parto natural, ou por cesárea, mas as dores são o indício de que está chegando o momento. Então, esse é o princípio, as coisas estão acontecendo. Se você ler um pouco de Bíblia, se você está ligado, antenado, você começa a pressentir e começa a analisar em que a volta de Jesus ela está muito mais próxima do que eu e você estamos imaginando e pensando. Ou seja, nada acontece por acaso, é o princípio de dores. Nada acontece por acaso para que a humanidade comece a entender que ela depende de Deus. Ela não depende do seu dinheiro. Cadê quem tem muito dinheiro agora? Quem tem pouco ou muito? A situação vem para todos, com riqueza ou com pobreza. O vírus tem chegado e tem matado as pessoas. Com ou sem dinheiro, ou seja, a humanidade está parando para pensar, para saber o que eu estou fazendo da minha vida, como eu estou procedendo com o próximo, como eu estou procedendo com os meus amigos, como eu estou caminhando. Queridos, quem anda de ônibus, como é o meu caso, né? É o famoso freio de arrumação, tá ali o ônibus lotado, quando o motorista dá aquela freada e todo mundo se bate um ao outro, ou seja, ainda daqui a pouco, se você estava apertado com aquele freio de arrumação, você arruma um lugarzinho melhor, ou seja, essa situação foi um freio de arrumação que Deus deu. Vou dar uma freada brusca para ver se todo mundo está ligado aí, se está atento, se estão com cinto de segurança, porque o negócio está difícil, tá? A gente tem visto, mas a misericórdia do Senhor tem nos guardado, tem guardado as nossas vidas.
mas isso é uma ação permissiva de Deus. O princípio das dores, o momento em que a humanidade precisa ligar o alerta e dizer o que eu estou fazendo da minha vida, como eu estou procedendo com o meu próximo, como eu estou, ou seja, Deus precisou dar um freio de arrumação para, olha, se liguem. E principalmente para nós, para mim e para você que somos igreja, somos do Senhor, como é que está a tua vida? Ei, e aí? O que você está fazendo da tua vida? O que você está fazendo? Para pensar, para raciocinar. A igreja precisa despertar. Precisamos despertar, porque se a igreja não desperta, irmãos, a igreja precisa entender uma coisa, e aí a gente tem visto muitas situações que a igreja quer levar as pessoas a seus próprios projetos espirituais e empresariais, vendo situações de pessoas querendo vender sementinha e querendo arrumar dinheiro pela fé das pessoas. Vai dar conta a Deus, vai dar conta ao Senhor. Vai pagar o preço, você não tem a menor dúvida. Porque, irmãos, não se brinca com fé de ninguém, não se brinca com as pessoas, com sentimentos, não se brinca, precisamos respeitar as pessoas. E quem é líder de igreja, como eu e como tantos outros, precisamos saber o seguinte: eu preciso levar você a Jesus, eu preciso levar você e mostrar a você o caminho da eternidade. Não o caminho de dinheiro no bolso, não o caminho de um projeto pessoal, mas o caminho da eternidade. Foi para isso que eu fui chamado. Foi para isso que Jesus colocou uma essência de primeiro amor na minha e na tua vida. Foi para isso que Jesus tem chamado líderes, para levar as pessoas para a eternidade. Não para projetos individuais, não para projetos pessoais, não para projetos empresariais, não para se enriquecerem, mas para levar as pessoas à eternidade e dizer que Jesus é bom, que Ele salva, que Ele cura, que Ele veio para salvar o homem do pecado. É isso, é essa a minha missão, essa deve ser a tua missão. A igreja não pode apresentar evangelhos falsos, evangelho triunfalista. Não, irmãos, nós temos lutas, nós temos aflições, mas o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Ele continua sendo Deus da minha e da tua vida. Evangelho sem vergonha, desculpe a expressão, um evangelho água com açúcar, que quer levar as pessoas a um triunfalismo, que determina isso, determina aquilo. Quem é você? Quem sou eu para determinar alguma coisa diante daquilo que Deus é na minha e na tua vida? Não somos nada, irmãos. Estamos aqui hoje vivos por pura misericórdia. É somente isso, misericórdia. É a misericórdia de Deus que tem nos guardado, que tem te guardado. E aí, algumas pessoas se acham alguma coisa e querem vender isso e vender aquilo, vão dar conta a Deus, você não tem a menor dúvida, vão pagar o preço. Deus tem nos chamado para levar um evangelho de vida e de salvação para as pessoas. Não fomos chamados, eu não fui chamado para roubar gordura de ovelha, para me favorecer de gordura de ovelha. Não, eu fui chamado para cuidar de ovelha. O dia que eu achar que eu não tenho mais a mínima condição de fazer isso, e eu falo para os meus irmãos, eu faço o que eu faço porque eu amo fazer isso. A hora que eu não achar mais que tenho a menor condição física e principalmente espiritual, eu boto o meu cajado, me aposento, me jubilo e acaba a minha vida nessa carreira de pastorado. Mas não fui chamado para roubar gordura de ovelha. Fomos chamados para cuidar de ovelha. Para cuidar de ovelha. Cuidar é diferente de roubar gordura. Cuidar é diferente de projetos pessoais. Cuidar é diferente de projetos empresariais. Isso é ter essência de primeiro amor. Estou falando para você e falo para mim. Porque a hora em que eu perder o rumo da minha vida, queridos, aí a gente volta para o início, né, no joguinho. Olha, você só tem duas opções. Ou você aumenta a tua identidade espiritual, ou você vai à falência espiritual. E, queridos, eu, finalizando, o último tema, o último item. Deixa eu só beber um pouco d'água. O juízo final está próximo. Jesus está voltando. Irmãos, o juízo final está próximo. O juízo final é a suprema corte do universo.
E nessa Suprema Corte do Universo, queridos, não vai haver apelação. Não vai haver apelação. Não adianta. Tem a segunda instância. Não tem apelação. No juízo final, na Suprema Corte do Universo, não vai haver apelação. Então eu faço um convite para todos nós nessa noite. Entreguemos a nossa vida a Jesus. Se você não entregou, se você está desviado, se você está afastado, se você hoje está tendo seus olhos de novo abertos pelo Espírito de Deus, entregue-se a Jesus, mergulhe de cabeça no Espírito de Deus, porque não vai haver apelação naquele dia. Me dá uma segunda chance. Não vai haver. Não vai haver. Então entregue a sua vida para Jesus enquanto há tempo. Há tempo. Enquanto há tempo. Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto há tempo, Deus vai escrever o teu nome, o meu nome, no seu livro da vida. Para que naquele grande dia, nós possamos estar escrito o nosso nome no livro da vida. E não precisamos, porque não vai haver apelação. Naquele dia, ou estaremos com Cristo para a eternidade, ou será a condenação eterna. Então, eu encerro, queridos, lembrando a você que nós possamos dizer nessa noite: Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino, Pai. Se Jesus não é Senhor da tua vida, se Jesus não é Senhor da tua alma, se Jesus não é Senhor da tua igreja, se Jesus não é Senhor da tua casa, queridos, se Jesus não é Senhor dessas coisas, tudo que existe não vem dele, mas vem do quê? Do maligno. Então, se ele não é Senhor da tua vida, principalmente, se ele não é Senhor da tua casa, da tua família, se ele não é Senhor da igreja, queridos, então, quem é o Senhor? São os dois caminhos. Não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou serve ao adversário. Não tem outra opção. Ou entramos pela porta que é estreita, ou entramos pela porta larga que vai nos conduzir à perdição. Não existe um terceiro caminho, não existe uma terceira opção, não existe, olha, não vamos fazer isso aqui, não adianta. O melhor advogado que possa ter aqui no Brasil ou no mundo não vai conseguir nenhum tipo de apelação quando chegar aquele grande dia. Quem esteve e quer estar e caminhar com Jesus vai estar na salvação. E aquele que não, que optou, vai estar condenado. Vai estar. E por fim, amados, embora todas essas coisas estejam acontecendo, eu creio que ainda virá sobre nós, sobre a igreja, sobre nós, povo seu, uma porção de avivamento, uma porção de graça, uma porção de unção, porque não é o fim ainda, é o princípio do fim, é o princípio de dores, mas ainda não é o fim, mas virá ainda sobre nós que o servimos, sobre nós que ainda estamos conservando o primeiro amor, a essência, ainda vai vir sobre nós essa porção, esse grande mover que vai movimentar a minha e a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continue lutando contra o pecado. Continuemos lutando contra o pecado. Pare de relativizar. Paremos com isso. Pecado é pecado e ponto final. Pecado interrompe a minha comunhão com Deus. Pecado me separa de Deus. Pecado tira completamente as minhas forças. Mas, querido, se nessa noite eu e você curvarmos a nossa fronte, pedimos a Deus: Senhor, como diz o cântico, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus, a oportunidade está aí. Eu termino com uma frase que eu ouvi ontem e achei ela interessantíssima. Diz assim: olha, o perigo não é ter, mas o perigo é gostar. O perigo não é ter,
O perigo é gostar. Pensa nisso. Pensa nisso. O pecado não dói. Se doesse, correríamos dele. O pecado não dói. O pecado é gostoso. A nossa carne gosta. Por isso que ele não dói. Se eu tivesse a oportunidade de entrar por essa tela e te dar um beliscão, você ia fazer, caramba, me machucou. Ou de levar um beliscão também. Mas o pecado é igual uma faca gelada. Você vai, não dói. E aí, se você encosta alguma coisa, uma faca gelada, o que quer que seja, naquele momento você sente que está gelado, mas se você permanecer, daqui a pouco ele consegue estar na temperatura do seu corpo. E aí aquilo ali já não faz mais diferença em você. Só aquele impacto. O pecado ele trabalha dessa forma. Tem aquele momento que é o perigo é não ter. O perigo está aí. Vou até ler de novo, que até me perdi. O perigo é não ter. Não é ter, melhor dizendo. O perigo não é ter, mas o perigo é gostar. Assim é o pecado. Você encosta, aquela hora você vai estar gelado, mas se você permanece, você gosta. Nós gostamos, porque nós somos inclinados ao pecado. Mas que nessa noite, eu e você, possamos rogar ao nosso Deus, para que Ele possa, em nome de Jesus, continuar a ter misericórdia. E na quinta-feira eu falei, Ele possa nos dar uma boa injeção de primeiro amor, para que possamos completar a nossa carreira e possamos realizar a obra de Deus melhor do que fazíamos anteriormente. Em nome de Jesus. Deus te abençoe muitíssimo. Vejo vocês na quinta-feira, se Deus assim permitir. Eu desejo a você uma semana de bênção, uma semana de paz, que Deus te imunize, que Deus nos guarde, que Deus abençoe os teus celeiros, que Deus guarde a tua família, que você seja luz aonde quer que esteja, que o Senhor abençoe você de uma forma profunda e que você possa pensar no decorrer dessa semana como está a tua vida, como está a tua essência, como está a tua intimidade com Deus. Que Ele seja aquele que vai aumentar esse nível de intimidade para a glória do Senhor. Quero só fazer uma oração antes de encerrar. Deus abençoe a sua vida. Te vejo na quinta-feira, se Deus assim permitir. Pai, eu quero te agradecer por mais essa noite, pelo momento, ó Deus, em que Tu me permite, Senhor, pregar a Tua palavra, falar do Teu amor, falar da Tua graça, Deus, e dizer que Tu continua sendo Deus da nossa vida, Deus da nossa igreja, plantadores de árvores. Tu continua sendo Deus, ó Deus, do nosso país, Deus das nações. Senhor, eu peço a Tua bênção e a Tua graça sobre a vida dos meus irmãos, sobre a nossa igreja. Guarda os meus irmãos, livra-os do mal, abençoa-os, ó Deus, com saúde, abençoa vossos celeiros, ó Pai, abençoa, ó Deus, as suas famílias. Toma-os nas tuas mãos, os meus amigos também, ó Deus de Facebook. Senhor, visita-os também, abençoa seus familiares, abençoa suas vidas, ó Pai, para a glória do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, nos dá uma semana de bênção, uma semana de paz. Fala ao nosso coração, injeta na nossa vida, Senhor, ó Deus, a Tua graça e o Teu primeiro amor, ó Pai, para a glória do Teu nome. Nós oramos e Te bendizemos nessa noite e Te adoramos no nome de Jesus. Deus te abençoe mais uma vez. Seja cheio, cheia do Espírito de Deus. Que o Senhor injete uma porção grandiosa sobre a tua vida de primeiro amor, sobre essa essência que jamais pode ser arrebatada da nossa alma, porque é ela que vai me permitir a você a estar próximo de Deus e a estarmos em relacionamento íntimo com Deus. Deus abençoe sua vida. Graça e paz.